Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade aí no nosso propósito. Estou fazendo pequenos vídeos relacionados à vida de Jesus e hoje nós vamos meditar um pouco em João, capítulo de número 20, versículos de número 30 e o versículo de número 31. Diz assim: Jesus operou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, também tenham vida por meio dele. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção no evangelho escrito por João, o evangelista, relacionado a esses milagres que nós encontramos aqui dentro desse evangelho. Ele é muito interessante, ele é singular, porque nós veremos que há uma preocupação, parece, em João, que tem o propósito de estar revelando Jesus como Filho de Deus, como o Messias, como ele diz aqui. E diante disso, o que ele faz? Ele revela aqui, ele usa uma linguagem aqui, uma hipérbole, né, uma linguagem exagerada, dizendo que se todos os milagres que foram feitos, operados por Jesus, fossem colocados, todos os livros não caberiam, né? Então, aqui ele vai dizer que esses milagres que Jesus operou, ele vai usar a palavra sinais. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos para uma sinalização, logo nós entendemos que ela tem um objetivo, ela tem um propósito de informar alguma coisa. É uma placa que nos direciona aí para algo. E quando João, no Evangelho, ele usa a palavra sinais, aqui tem uma grande importância, né? Observe, por favor, aqui. Essa palavra é o plural da palavra grega semeion, que significa milagre, como uma mensagem. Ou seja, essa palavra sinal é o plural de milagre, mas há por detrás aí, então, um objetivo, ou seja, há um milagre que foi operado, mas por detrás desse milagre existe um significado. Então, João, ao invés de ter descrito muitos outros milagres, João escolheu 7. E esses 7 ele descrevem ali dentro do seu evangelho com um propósito. E qual será então esse propósito? Ele não é um milagre aí qualquer, simples, mas um milagre que contém uma lição, um significado especial em cada milagre. Então, isso é muito interessante nós notarmos. Por quê? Porque nós veremos aí 7 milagres. O primeiro milagre, capítulo de número 2 do Evangelho aí de João, nós temos então a água tornando-se em vinho. Há um significado, como nós já falamos, então esse milagre é como se fosse aí um sinal, né, que vai evidenciar, apontando que Jesus ele é o Filho de Deus, ou ele é o Messias, mas por detrás desse milagre há um significado. E qual o significado aqui? Nós olhando para o vinho, biblicamente falando, ele é sinal de alegria, né? Então, a uva representa alegria no Antigo Testamento, e aqui nós vamos ver Jesus transformando a água em vinho. Aqui vai falar que Jesus é a alegria de Deus para um mundo decepcionado, um mundo em tristeza, um mundo em angústia, um mundo que vive aí diante de tantas decepções. Cristo é esta alegria, né? Baseado aí em um momento em que acabou o vinho no meio de um casamento, algo que era trágico, que traria aí grandes problemas para os anfitriões da festa.
O segundo milagre, nós veremos então, João capítulo de número 4, que é a cura do filho de um nobre. Aqui é Jesus, a resposta de Deus para as nossas dúvidas. Por quê? Porque esse nobre, ele busca um sinal, ele pede para Jesus um sinal. E os judeus pediam sinais, né? Então, o que nós iremos aprender? Quando Jesus fala com ele, Jesus disse para que ele viesse e crer. Se ele não cresce, ou se ele não visse sinal, ele não iria crer. Então Cristo é a resposta para as nossas dúvidas. E Jesus então curou à distância o filho do nobre. Então, nesse milagre da cura do filho de um nobre, nós vamos ver que Jesus é a resposta de Deus para esse mundo que está com uma grande interrogação, dúvida. Terceiro, nós veremos no capítulo de número 5 aí, que é a cura do paralítico, né? Que Jesus é a força de Deus para as nossas limitações. Então, esse paralítico está ali há 38 anos e não tem ninguém que o coloque lá, né? E Jesus então chega ali e a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para que ele tome a sua cama e ande. Mas nós temos ainda no capítulo de número 6, quando então Jesus ele vai alimentar uma multidão, ou seja, 5.000 pessoas. Jesus é a satisfação de Deus para o seu desejo, né? Então Jesus matando a fome ali das pessoas. Depois, nesse capítulo 6 ainda, nós temos quando Jesus acalma a tempestade, que Jesus ele anda sobre o mar. Ali, Jesus é a paz de Deus para o desespero da humanidade. Depois nós teremos no capítulo 9, Jesus abrindo aí os olhos do cego de nascença, né? Esse cego, então, é o único cego de nascença que nós encontramos aí dentro da Bíblia. E ali nós veremos que Jesus é a luz de Deus para a escuridão. E no capítulo de número 11, então, nós temos a ressurreição de Lázaro. Jesus é a vida de Deus para a nossa morte, ou para sua morte. Então, nós temos aí 7 milagres descritos. O que é interessante, como eu já disse, que a palavra milagre dentro do evangelho escrito por João é sinal, que evidencia por detrás uma lição. Esses 7 milagres, eles estão também dentro de uma ordem na cabeça de João, que é muito interessante quando nós meditamos nisso. Observe, primeiro, nós veremos que esse milagre, a água transformada em vinho, nos fala da salvação pela palavra, né? Ou seja, a água dentro da Bíblia, ela representa aí a palavra de Deus, que vai ser transformada nesse vinho. Eles obedecendo a ordem, faça tudo o que ele vos disser ou mandar. Foi o que Maria disse para os discípulos. O primeiro milagre representa aí a salvação pela palavra. Deus salva pela palavra. O segundo milagre, a cura do filho do nobre, a salvação pela fé. Por quê? Porque ele queria um sinal, ele precisava ver para crer. Mas Jesus disse que ele precisava crer para ver. Então ali a salvação é pela fé. O terceiro milagre, a cura do paralítico, que estava há 38 anos, não havia ninguém que o colocasse ali, e Jesus vai até ele diante de uma grande multidão, né? E o cura, ali fala da salvação através da graça. Então, aqui, esses 3 milagres têm um grande significado dentro de uma ordem aí dentro do Evangelho de João. A salvação vem pela palavra, a salvação vem pela fé e a salvação vem pela graça. Depois, nós temos então outros 3 milagres posterior a esses primeiros aqui. E aí vai nos dizer então o resultado da salvação. A salvação que vem pela palavra, a salvação que vem pela fé e a salvação que vem pela graça, ela gera algo. E o que ela gera? Então, nós temos quando Jesus está andando sobre as águas e
acalma a tempestade dos discípulos que estão em desespero dentro do barco. A salvação aqui, nós veremos então que quando nós recebemos Jesus, ou pela palavra, ou pela fé, pela graça, o que acontece? Jesus é a paz, ele acalma as tempestades da nossa vida, dos desesperos que nós temos de perecer, né? Então ele é a paz para a nossa vida. O outro milagre, que é a cura do cego, nós veremos que, primeiro, ele acalma, trazendo paz para a nossa vida. Cristo é a paz para a nossa alma. Segundo, ele é a luz, ele abre a visão do cego de nascença, né? E aí nós veremos então que ele passa a ver a luz. Jesus é a luz. A salvação vem pela fé, vem pela graça, vem pela palavra de Deus. Isso vai produzir na nossa vida paz, vai trazer luz para os nossos olhos, porque Cristo é a nossa luz. E o sexto milagre aqui é a ressurreição de Lázaro. O que a salvação ela gera na nossa vida? O que a salvação providencia para a nossa vida? Providencia paz, providencia visão e providencia ressurreição, né? Vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Estávamos acorrentados, estávamos atados, estávamos presos. E Jesus então nos liberta. E o sétimo milagre, eu deixei ele por último, mas ele está antes aqui de Jesus então caminhando sobre as águas. Tem um significado muito interessante que é a multiplicação dos pães. Por quê? Observe que Jesus multiplica o pão e ele dá o pão na mão dos discípulos para que os discípulos então distribua para a multidão. O pão representa a palavra, representa Jesus. Pão esse que vai matar a fome daqueles que ali estavam com Jesus ouvindo a sua palavra. E quem deu o pão? Quem deu o pão foi os discípulos. Então preste bem atenção que esse milagre está no meio. 3 para cá, 3 para lá, e os discípulos estão então no meio na multiplicação do pão. Olha que interessante. Jesus salva pela palavra. Jesus salva pela graça. Jesus salva pela fé, usando a vida dos discípulos para entregar o pão para a multidão que está aí com fome, necessitada, morta, cega, né? Vivendo em uma grande turbulência, com medo de perecer no mar da vida. E o que acontece? Então, ele acalma a nossa tempestade. Ele abre a nossa visão espiritual. E o que ele faz? Ele nos ressuscita. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então é muito curioso, pois nós veremos aí dentro desse evangelho esses pontos. Nesse mesmo evangelho de João, nós também veremos Jesus fazer 7 afirmações. Isso é muito interessante. E no outro vídeo eu vou pegar cada uma dessas afirmações e nós vamos entender por que Jesus usou esta linguagem para falar, qual o significado, qual o sentido que há por detrás dessas afirmações de Jesus. No capítulo de número 6, do versículo 35 ao versículo 51, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. João 8, do 12 ao 20, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. João 10, do 1 ao 10, Jesus diz: eu sou a porta. Em João, capítulo de número 10, do versículo 11 ao 18, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Em João 11, do 17 ao 44, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, do 1 ao 12, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, do 1 ao versículo 8, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus afirma por 7 vezes, 7 milagres que nos demonstram aqui em ordem 3 coisas através como a salvação se opera,
usando a vida dos discípulos e a consequência, então, da salvação. Nesse capítulo, ou nesse livro, no Evangelho, Jesus também faz 7 afirmações. E essas afirmações é muito interessante. Por quê? Porque ela vai implicar aí em algumas coisas dentro desse evangelho. João capítulo 8, versículo de número 58, Jesus também ele vai afirmar aí a sua pré-existência. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse eu sou implica no Evangelho de João 4 coisas que nós precisamos ter quando estamos lendo este Evangelho. Primeiro, o eu sou implica a divindade e a eternidade de Cristo. Então, dentro dessa revelação de Jesus e se identificando como o eu sou, isso vai implicar a sua divindade. Ele é Deus, e a sua eternidade. Ele sempre existiu. Segundo, declara a sua singularidade como filho, ou do Filho de Deus. Diferente, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Alguns ali justos sendo chamados de filho de Deus. Nós vamos encontrar então Israel sendo chamado de filhos de Deus, mas nós veremos a singularidade dentro do Evangelho de João a respeito da identidade de Jesus como essa peça principal, né, que ele é dentro do Evangelho como o único Filho de Deus, né? Então isso é muito interessante nós estarmos vendo essa singularidade que existe em Jesus como Filho de Deus. Hoje somos filho de Deus por adoção. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Não pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Então nós somos filho de Deus, mas nós vamos entender que Jesus, ele é um filho singular, superior. É aí que depois nós entenderemos o que Paulo vai dizer em Colossenses, dizendo que ele é o princípio da criação. Depois nós explicaremos então esse princípio, não é de ter sido criado primeiro, mas nós vamos ver de importância, de significado, que ele é singular, né? Então isso precisa ficar bem claro e João nos deixa isso. No terceiro ponto que nos revela que esse eu sou é a prova da missão que ele tinha cumprindo tudo como o Messias prometido. Então nós veremos que esse eu sou é uma marca que revela Cristo como o Messias. E o quarto vai implicar na doutrina da Trindade. Isso é fantástico também. Então, nós iremos entender que quando ele usa essa expressão eu sou, vai aqui implicar na doutrina da Trindade, para que depois, lá na primeira epístola de São João, capítulo 5, versículos de número 6 e 7, quando diz que os 3 testificam no céu, nós iremos então entender que eles são distintos um do outro, como já falamos no outro vídeo, mas em essência eles são os mesmos, em caráter eles são os mesmos. Isso é algo tremendo. Então João, ele descreve no seu evangelho isso, e é muito importante que nós venhamos então entender isso. Eu fico por aqui, mas nós continuaremos falando um pouquinho, que nós iremos aprender aí relacionado nessa série o que nós precisamos saber. É fantástico e eu quero convidar você para que continue estudando junto conosco a Bíblia. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.